sextos anos, aqui é a professora Eneli e hoje nós vamos ver os módulos 40, 41, 42, 43, lá na página 17 do grupo 3 do capítulo 8, certo? O título da aula de vocês é Debate Oral e Produção de Texto. Como é que a linguagem passa da oral para a escrita? Qual é o tratamento que a língua que a gente fala, a gente coloca na escrita, certo? A gente fala de um jeito e escreve de outro, obedecendo a norma padrão da língua portuguesa. Então, este bloco aqui vocês vão ver através dos documentos normativos ainda, e aqui mais especificamente o ECA, do capítulo 2 ao 6, como é que esse processo de escrita da língua padrão deve ser trabalhado, certo? Então, vamos lá. A professora montou aqui para vocês um mapa mental. Esse mapa mental explica detalhadamente o que é a linguagem. Vocês sabem que a linguagem, ela tem vários domínios, no sentido de cada estado ele tem um sotaque, certo? Cada um de nós temos uma descendência, cada um de nós nascemos em um estado, um exemplo, cada um de nós nascemos em um estado e cada um de nós trazemos conosco uma carga da nossa família, de onde nós viemos, de onde nós crescemos. Então, o som da nossa voz, ele tem uma característica própria, nós temos um sotaque próprio, nós temos palavras que são próprias da região onde a gente nasceu. Então, isso é a linguagem. A linguagem, ela abrange tudo isso. A linguagem é social. A linguagem é social no sentido de que ela pertence a um grupo de determinados indivíduos. Por exemplo, os nordestinos, eles dizem oxente. Então, o oxente, ele é uma expressão tipicamente do Nordeste brasileiro, certo? É uma expressão social e individual do povo nordestino. O povo cuiabano fala comi peixe com matite. Então, esse comer peixe com machixe é uma expressão tipicamente do cuiabano, do povo cuiabano. Logo, é uma ação social desse povo, é uma ação individual desse povo. Os indígenas, eles têm expressão próprias de cada tribo, certo? Então, essa expressão própria de cada tribo é uma ação social e individual do indígena. Então, a linguagem na fala, ela deve ser respeitada, certo? Você não deve rir de uma pessoa porque ela diz oxente, my God, tá? Você não deve rir de uma pessoa que diz come peixe com matite. Feche logo essa porta, tá? A gente não deve rir, porque essas expressões são variações e são domínios individuais de um povo, de um determinado povo. Só para vocês saberem, o linguajar cuiabano, ele morreu, praticamente ele é morto, extinto, porque ele só é falado em pequenos redutos de pescadores, tá? E esses pescadores são de idade. A pesca é uma profissão que tende a se acabar logo devido à poluição dos rios e ao consumo de peixes de tanque que a gente faz. Então, essas comunidades de pescadores também vai sumir e a língua vai sumir junto, porque as pessoas são de idade, não tem, os mais jovens que ali vivem não querem falar essa língua, tá? Por quê? Porque existiu-se aí o que a gente chama de preconceito linguístico, tá? É provado que o linguajar cuiabano morreu devido à vergonha que os mais jovens passavam na escola com os sulistas que chegavam em Mato Grosso e riam do linguajar, certo? Então, eles iam para a escola e foram perdendo o linguajar, tá? É lógico que a gente deve pensar que com o advento de tantas outras pessoas que chegaram no estado, isso também tendia a acontecer, certo? Mas expressões muito próprias deles que deveria permanecer também sumiram. Sumiram exatamente por conta do preconceito linguístico, certo? E aí a língua vai sumir. Um dia vocês vão ouvir dizer que o linguajar cuiabano é morto, tá? E pensando nisso, existem vários linguistas, escritores mato-grossenses, jornalistas, que têm feito um trabalho de pesquisa
a fim de deixar registrado dicionários com cuiabanês, tá? É deixar registrado toda a linguagem e as palavras que outrora fora tão particular desse povo e tá morrendo, certo? Uma língua morre, gente, quando ninguém mais fala ela, tá? Então, se ninguém mais falar o cuiabanês mesmo, verdadeiro, de Chapecruz, como é dito, ele vai morrer. Aí você deve pensar assim, bom, eu já ouvi a expressão que o latim é uma língua morta, certo? E o português que a gente fala, ele veio do latim, vocês sabem disso, né? Primeiro existiu o latim, porque os romanos dominaram toda a região de Portugal e da Espanha, o reino de Aragão. E aí Portugal se dividiu, a Espanha se dividiu e nasceu Portugal, nasceu a Espanha. De primeiro era um reino só e só falavam-se o latim ali, certo? Aí, o que aconteceu? Passou-se a falar o português, certo? E nós incorporamos essa língua ao nosso Guarani, que aqui existia quando os portugueses chegavam. Então, nós falávamos o Guarani e incorporamos o português, correto? Expressões do latim que vieram com Portugal foram sumindo. E as pessoas dizem que o latim é uma língua morta hoje, porque ninguém fala. É mentira essa expressão, certo? Uma língua é morta quando ninguém mais fala ela. E o latim é estudado em inúmeras faculdades do mundo afora. Existem grupos que estudam latim. A professora já estudou latim 1 e latim 2, certo? Se você estuda o latim, você sabe tudo da língua portuguesa. É claro que eu não sei, porque eu não era aluna nota 10, mas eu sei o básico, entenderam? Então, para você entender o português, você tem que saber o latim. E quando você ouvir a expressão latim é uma língua morta, vocês vão dizer assim, não é, porque existe pessoas que ainda estudam latim mundo afora. Para existir uma língua morta, todas as pessoas que falavam esse idioma devem estar mortos. Ninguém mais fala esse idioma, certo? E assim, aqui em Vilhena tem uma tribo, a prof já ouviu falar, que existe um único indígena que fala o linguajar dessa tribo. E ele é idoso, e ele não tem para quem passar esse linguajar, certo? Então existe uma equipe de professores também que está fazendo um dicionário com essa pessoa, porque o dia que ele morrer a língua vai ser preservada. Ok? A prof fala demais, né? Então vamos lá. Língua, sistema de signos e produto social da linguagem. Então a língua é aquilo que sai lá da linguagem, certo? Então o linguajar cuiabano, as palavras, as coisas que eles falam é a língua própria do cuiabano, a língua própria do italiano, a língua própria do gaúcho, certo? E a fala é o processo de comunicação verbal, e isso é individual. E aqui na apostila de vocês hoje, nos nossos estudos, vocês vão ver que esse verbal foi trocado por oral, tá? Vocês vão ver como é que a fala se apresenta, como é que ao ser transposto para a escrita, a gente transportar essa fala para a escrita, ela deve obedecer à norma, tá? A norma padrão da língua portuguesa, certo? Então, existe uma diferenciaçãozinha aí. E aí, vocês vão ver a língua padrão nos textos normativos, mais especificamente aqui no capítulo 2 ao capítulo 6 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês vão perceber ali como é que se estrutura uma linguagem padrão, certo? A gente vai prestar atenção na nossa fala, na fala dos nossos colegas, dos nossos pais. Vai ser um trabalho de pesquisa essa semana, tá? Todos que estiverem à nossa volta, nós vamos prestar atenção como é que essa pessoa conversa, como é que é a fala desta pessoa, certo? Nós vamos tomar de posse isso, vamos criar debates orais, tá? Com essas linguagens, e vamos passar tudo isso para uma produção de texto, para um texto escrito, certo? Então vamos lá. A linguagem informal, ela vai falar a gente vai, tá? E aqui eu quero abrir o olho de vocês no sentido assim,
eu ando vendo muitos de vocês escrevendo a gente junto. E não é junto. Gente, ela é considerada vai ser considerada muito rapidamente como um pronome devido ao uso excessivo que a gente faz dela, certo? Dessa palavra gente. Então, ela não é escrito junto com essa vogalzinha ali. Elas não são palavras que estão de mãozinhas dadas, não, certo? É a gente. A artigo e o gente vai ser como se fosse um pronome. E o vai, o verbo, correto? Se você escreve agente vai, você está falando de um agente secreto do FBI, tá? Um policial nesse sentido, alguém da lei, tá? Então você tem que se atentar a isso. Então vamos lá, informalmente a gente vai, formalmente nós iremos, certo? O verbo concorda ali ó, com a terceira pessoa, que é o pronominho nós ali, certo? Então tem que haver concordância, certo? O verbo sempre concorda com o pronome, ok? Mais um exemplo de informal. Como você anda? Como você anda? Olha ali, ele abreviou a palavrinha você, né? O certo na linguagem formal, se eu for passar essa fala para escrita, eu devo dizer como você está, tá? Esse anda ali é no sentido de que se ele está bem, se ele está passando bem, se está tudo ok com ele, se ele não precisa de nada, tá? Não é como você anda no sentido de como que a pessoa caminha, não, tá? É como você anda se ele está bem, se está tudo legal com ele, ok? Então, gente, olha aqui mais um exemplo, deixa eu ler, isso é legal. Falo fluentemente espanhol e inglês. A prof esqueceu o L ali, ó, dei um desconto. Falo fluentemente espanhol e inglês. E o português? Aí varia, entenderam? Aí varia, falo mais ou menos o português. No sentido assim, gente, nós aprendemos uma segunda língua, tá? Nós aprendemos uma segunda língua. A prof consegue ler em espanhol muito bem. Eu leio, tenho vários livros de uma escritora espanhola chamada Isabel Allende, um escritor chamado Gabriel Garcia Marques. A prof lê em espanhol. A prof consegue falar em espanhol, entender em espanhol. A prof sabe tudo da língua portuguesa, toda aquela gramática nossa lá do Segala inteirinha. Ainda não, né, gente? Tem que ser anos e anos de estudo. A prof estuda todo dia, assim como vocês, entenderam? Nem os gramáticos, vocês viram lá que a prof já levou exemplos de mais de um gramático, cada um pensa de um jeito, entenderam? Às vezes não existe consenso, nem mesmo entre eles, né? Então a nossa língua, ela não é outra coisa que você não pode mistificar, ficar propagando isso. Ai, mas o português é difícil, para que uma palavra para dizer, 3 palavras para dizer a mesma coisa? Quantos porquês a gente tem? Me expliquem, quantos porquês a gente usa, não é mesmo? Daí a gente fala, para que isso? A nossa língua, gente, não é pobre, a nossa língua é riquíssima, tá? O nosso português é riquíssimo e a gente aprender o básico dele é fundamental e vai te levar por caminhos que você nem imagina, certo? Uma pessoa que lê bem, que escreve bem, ela tem as portas para qualquer carreira que ela desejar aberta, tá bom? Então, voltando aqui, ó, dos processos de fala e de linguagem, nós temos o discurso e a fala, certo? Nós temos o discurso direto, que é aquele que a gente já estudou lá pelo viés dos personagens de vocês, lá no livro da Malala, certo? Então, o uso da fala direta do personagem, o réu afirmou, sou inocente, é a fala do próprio personagem. Nós vamos ter um discurso indireto livre, que vai haver a fusão de 2 discursos, né? Do discurso tanto livre quanto do discurso direto e do indireto, desculpem. A garota andava pelo quarto irritada. Olha só,
tem o discurso construído pelo autor, a garota andava pelo quarto irritada, e aí já entra o discurso direto, a própria garota falando, ó, eu não quero isso. Volta ao autor e parecia que ninguém ligava para ela. Então, a fusão dos dois discursos na mesma construção de texto, tá bom? E o discurso indireto, que é o narrador interferindo na fala da personagem. Aqui, ó, a garota andava pelo quarto, o narrador tá tomando a frente e falando por ela, tá bom? Então, isso aqui, depois vocês vão ler com calma, tá no material de vocês. E aí, cada um lendo individualmente, no cantinho, aí quietinho, ele começa a fazer sentido. Dúvida, só chamar a prof no chat ou no WhatsApp, tá bom? Aí nós temos a linguagem coloquial, tá? Que é aquela própria da fala, que a prof já explicou para vocês. É uma linguagem própria do que falamos, tá? Ela tem uma variante espontânea. Eu digo nós foi, nós vai, nós veio, nós ficou, nós pegou, nós esqueceu, tá? Então, é uma variante espontânea. Nós utilizamos relações informais. Relações informais, qual sentido, professor? Lembram que nossa fala ela é composta de sujeito, verbo e complemento. Mateus comprou leite, certo? Então, se eu falar Mateus comprou leites, eu estou fazendo relações informais de um verbo e de um complemento. E eu não posso, certo? Substantivo, verbo, adjetivo, substantivo, verbo, pronome, tudo tem que ter complemento, eles têm que se complementarem, tá bom? Senão, fica uma relação informal. A coloquial ainda não se preocupa com regras de gramática normativa. A gramática normativa é toda aquela do Segal, onde a gente estuda regra por regra, onde a gente aprende como os processos da escrita, certo? Presença de coloquialismo, expressões próprias da fala. Olha aqui, tipo gírias, ó, pega leve, se toca, tá rolando. Uso de formas reduzidas, pra, ser, peraí. Onde é que a gente vê muito uso de fórmulas reduzidas? No WhatsApp, certo? No internetês da gente. Uso de agente no lugar de nós. Uso frequente de palavras para articular ideias, ou seja, marcadores de discurso. Nós usamos muito isso. Tipo assim, aí, então, pode crer. Em, pensando nisso, tipo isso. Esses marcadores de discurso, certo? Que a gente não pode, de maneira alguma, levar para a escrita. Já na norma culta, olha como ela é mais concisa, menor, tá? Olha a linguagem coloquial, gente. Tanto de coisa que a gente faz para criar uma linguagem coloquial. Olha a culta. Usada em situações formais, em documentos oficiais. Qual documento oficial que a gente está analisando a linguagem? O ECA. Já vimos a Constituição de 1988 e vocês pesquisaram aí vários outros estatutos, correto? Nesses documentos só existe a linguagem culta. Existe na língua culta uma preocupação com a pronúncia das palavras, certo? Então, quando a gente vai falar com um advogado, a gente se preocupa com a maneira que a gente vai falar com ele. Eu saí da sala dele, fui conversar com meu colega lá no corredor, eu já esqueci a norma culta. Eu falei, aí, cara, beleza? Como tem passado? Como você anda? Né? Agora, lá dentro da sala do advogado, meu amigo, a norma culta. Bom dia, por obséquio, o senhor teria 1 minuto para me ouvir? Tenho determinado problema e preciso de um aconselhamento de especialista, certo? Então, eu uso toda a norma culta para conversar com o advogado. Na língua culta tem a ausência do uso de gírias, tá? De jeito nenhum vou falar uma gíria com o meu advogado. E uma variante prestigiada, tá? Outra coisa, se eu estou escrevendo um WhatsApp para a professora Ineli, ele vem tão bonitinho, né? Vem tão bonitinho esse WhatsApp, não tem VC, nem BLZ, nem FLW, né?
Ele é escrito bonitinho. Agora, se eu vou mandar um WhatsApp pro meu amigo, meu Deus, eu preciso de um dicionário de internetês para decifrar o que vocês escrevem um para os amigos aí, tá? Porque é difícil. Então, vamos lá. Agora, gente, para que vocês já conhecem o uso da língua, algumas regrinhas, como é que a linguagem é um ato social e individual, como é que existe um preconceito em cima da linguagem, como é que a gente pode ser ofensivo quando a gente atinge o linguajar da outra pessoa. Deixa eu contar para vocês uma coisa bem legal que aconteceu no Mercado Pato uma vez. Logo que a prof mudou para Vilhena, tem uns 4 anos. A prof estava com um uniforme assim no mercado, fazendo compras. Aí uma senhorinha falou assim para mim: moça, quanto custa esse garfo? Aí eu falei para ela o valor do garfo e saí, né? Aí eu ouvi ela dizendo assim: que garfo caro. Entenderam? Então, para mim, que estava de uniforme, ela achou que ela tinha que falar certinho, entendeu? Que garfo. Quanto custa esse garfo? Quando eu virei as costas, ela disse assim: que garfo caro. Entenderam como que é? A gente respeita o outro, a gente tem vergonha, muitas vezes, de usar o nosso linguajar com a outra pessoa, porque a gente sabe que existe o preconceito linguístico, né? Então, vamos lá. O que é uma criança e o que é um adolescente? Aqui a gente vai começar a construir o nosso debate oral para chegarmos até a nossa produção de texto. O que é uma criança e o que é um adolescente? Lá no estatuto tem bem especificado, né? De qual idade a qual idade a gente tem uma criança e de qual idade a qual idade a gente tem um adolescente. Então vamos lá, a prof não vai responder, para vocês pensarem. Tá? Enquanto isso, vamos aqui. O dicionário diz que criança, ela tem 3 sílabas, tá? Olha lá como que ela é, a separação silábica dela. Ela é um ser humano no período da infância. Ela pode ser menino ou menina. E ela é uma pessoa que está no limiar da vida adulta, mas que ainda é jovem. Ela não fez a transição ainda. A criança pode ser o filho ou a filha ainda pequeno ou jovem, né? E no futebol, na linguagem coloquial, a criança é tratada como pelota, a bola de futebol, né? Chuta a criança, pega a criança, não sei o que com a criança, né? Quem gosta de futebol sabe disso. A palavra criança, ela é um adjetivo comum de 2 gêneros, ou pode ser um substantivo comum de 2 gêneros, tanto masculino quanto feminino, certo? Se eu tenho criança, a criança caiu, eu vou ter um substantivo comum de 2 gêneros. Eu não sei se eu tô falando de um menino ou de uma menina, tá? Aí se eu digo a criançada, tá? Jogou bola, do mesmo modo. Aí vamos lá. Disse de ou pessoa que já madura se entretém com coisas próprias de criança, tá? Às vezes você pode falar assim: a professora é tão criança, nesse sentido aqui, eu já sou velha, mas quero me comportar como uma menina, tá bom? O adolescente, ele também é um adjetivo masculino e feminino, ou seja, comum de 2 gêneros, pode ser em algumas ocasiões usado como substantivo comum de 2 gêneros, e nós dizemos que é uma pessoa que está entre a puberdade e a maturidade, tá bom? Que é próprio da adolescência, e percebeu que sim, que era amada, temida, amor adolescente e virgem, ou seja, jovem, que está se desenvolvendo, que ainda não alcançou sua vitalidade. Uma pessoa jovem, no período da adolescência, seu comportamento mudou. Aqui tem vários exemplos de como é usada a palavra adolescência, tá? Mas vamos ficar com o primeiro aqui, ó. Disse de uma pessoa que está entre a puberdade e a maturidade, tá? Muitos se queixavam, mas eu não dava muita bola. Por quê? Porque era um adolescente falando. Então é assim,
E na linguagem coloquial, é uma pessoa que se comporta como adolescente, tá bom? A número 2, a prof já leu, que é próprio da adolescência, percebeu que sim, que era amado e temido, um amor adolescente, virgem, ou seja, o primeiro amor, tá bom? Nesse sentido, vamos lá. Agora aqui, no chat eu quero que vocês me digam qual é o lugar da criança, como é que vocês imaginam ser o lugar da criança, tá? Numa sociedade, vamos pensar numa sociedade. O lugar seu dentro da sua casa você conhece. Você tem obrigação e você tem benefício, certo? Mas e seu lugar na sociedade? Qual é esse papel da criança que a gente está vendo tanto lá no ECA? Vamos lá no chat conversar um pouquinho sobre isso? Você sabe qual é o lugar da criança? Segundo o ECA, o lugar da criança é onde? No seio de uma família protegida, amparada, recebendo toda a atenção, carinho, alimentação e saúde, certo? O Estado sendo o propiciador de meios de educação, certo? Oferecedor de educação a essas crianças. E na sociedade ela tem que estar presente como? Em manifestações culturais, certo? A criança deve ter acesso a manifestações culturais. A escola deve ter acesso à religião, poder praticar a sua religião. Tudo isso o ECA diz que é o lugar da criança, né? Então a criança ela deve estar em todos esses ambientes, tá bom? E aqui a prof trouxe isso para você pensar. Tudo isso para depois a gente construir o nosso debate. A prof vai criar um momento de debate. Todo mundo vai poder conversar, opinar, dar sua opinião sobre o lugar da criança. Sobretudo, respondendo essa questão aqui, se criança trabalha. Criança trabalha? Se nós pensarmos no ECA, criança não trabalha, certo? Lugar de criança vai ser na escola, né? Estudando, aprendendo, tendo acesso à cultura e essas coisas. Infelizmente, não é isso que a gente vê, né? Hoje vemos muito menos depois da implantação do ECA, depois que se pensou no termo criança, adolescente, todos aqueles estudos que a gente já viu sobre esse tema. Mas, infelizmente, não é toda criança que vai para a escola, não é toda criança que tem as 3 refeições diárias, não é toda criança que pode ficar em casa assistindo um filme à tarde, né? Criança tem que trabalhar, sim, né? Não no que diz a lei. Criança tem que trabalhar, sim, no sentido da nossa sociedade. Infelizmente, a criança não ser amparada na sua efetividade pela lei, né? Então, criança trabalha? Infelizmente, gente, criança aqui no Brasil vai trabalhar. Vamos pensar no documento? Não pode, é proibido, né? Esse modalizador do discurso, ó, proibido, mas trabalha, tá? Mas trabalha. Então, a prof quer que vocês sejam críticos, não sejam hipócritas de falar, não trabalho. Não pode trabalhar, segundo diz o documento. Mas, infelizmente, em muitos locais elas trabalham, tá bom? Então, isso é para a gente pensar também no nosso debate. Agora, a prof quer que vocês analisem essa capa aqui de um gibi da Turma da Mônica. Quando se lançou a Constituição, o ECA, em 1990, né? Isso, em 1990. O Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, ele lançou várias edições da revista para ajudar nesse sentido na divulgação do ECA, tá? Então ele lançou essa edição aqui, mostrando que trabalho infantil nem de brincadeira, tá? Ele lançou uma edição onde tem crianças vestidas com as roupas que lembram cada estado do Brasil, então tem um mapa do Brasil assim, e cada estado do Brasil tem uma criança vestida com traje típico da região,
para mostrar que o ECA ele deve servir tanto para a criança do sul como lá do norte do Brasil, e era uma crítica, gente, pesada a capa daquele gibi, porque não estava acontecendo isso, existiam lugares onde as pessoas tinham resistência em tomar o ECA como documento. Então Maurício de Souza criou esse gibi e criou esse aqui, né, como a prof já disse, trabalho infantil, e criou também, que está dentro do material Coque Infinito de vocês, eu vou disponibilizar para vocês um gibi, um livrinho, com todo o ECA, a turma da Mônica lendo o ECA. Tem uma história envolvida, mas ela vai lendo trechos do ECA, tá bom? Então ele fez todo esse trabalho, gente, porque nós vivíamos em 1990 uma época onde criança trabalhava muito, tá? Criança trabalhava muito, entendeu? Então tinha, igual a prof falou para vocês, os documentos nascem porque determinadas ocasiões necessitam urgentemente que alguma coisa seja feita. Então determinados documentos nascem nessas situações, entenderam? Para ajudar nesse contexto. De lá para cá muita coisa mudou. De quando a prof e os pais de vocês eram crianças até o ECA, muita coisa mudou. Do ECA até o dia de vocês, muita coisa mudou. Entenderam? Então eu quero que vocês olhem essa capa e pensem. Trabalho infantil, nem de brincadeira, tá bom? Pensem na linguagem, que é o que a gente está estudando. Pensem se ele usou uma forma coloquial ou uma norma culta. E pensem sobretudo na imagem, tá? Por que esse menininho que está trabalhando, ele é diferente das outras crianças? Porque o cabelinho dele é diferente? Porque ele tem um semblante diferente dos outros meninos? Porque a Mônica, a Magali, o Cebolinha e o Cascão estão olhando para ele diferente, tá bom? Vamos pensar em tudo isso para a gente começar a construir o nosso debate. Passando aqui, a tarefinha de vocês é fazer uma leitura, tá? Então, isso está pedindo aqui no plano de aula de vocês. Vocês devem ler o artigo do 2 ao artigo 6. Cada um de vocês vai escolher um artigo, vai escolher um desses artigos para trabalhar, tá bom? E lá na casa de vocês, vocês vão fazer uma produção em vídeo, uma produção audiovisual, tá bom? Então você vai escolher um local tranquilo, com seu pai, com sua mãe, com qualquer adulto que se dispor a falar um pouquinho com você sobre esse documento. Então você vai ler esse documento para o adulto e aí você vai fazer uma série de perguntas para esse adulto. Você vai dizer a ele: olha, eu estou estudando os documentos normativos e eu escolhi o artigo 2 porque foi o que mais me chamou a atenção. E nesse artigo ele diz que consideram-se crianças para efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então você vai ler esse trecho para a pessoa, explica para ela um pouquinho que no Brasil uma criança de até 12 anos incompletos, tá? É adolescente, aquele entre 12 e 18 de idade é o adolescente, a criança com menos de 12, tá? E excepcionalmente, em alguns casos, uma criança, um jovem de 18 e 21 anos é amparado pelo ECA. Explica um pouquinho para esse adulto, tá? E isso tudo você já deve estar filmando. Quando você fizer a leitura, quando você estiver explicando, você já vai estar filmando, certo? Daí, olha aqui, como era a sua infância? Você vai seguir as perguntas abaixo. A pessoa vai falar o nome e a idade, olhando para o celular, olhando para o seu vídeo. E você vai perguntar, você brincava muito? Você precisou trabalhar? Você foi considerado uma criança ou um adolescente na sua época, né? Você precisou trabalhar? Estudar era importante na sua época? Até que idade mais ou menos? Mas o que era mais importante, estudar ou trabalhar? Você recebia algum tipo de castigo?
Atualmente as crianças não podem trabalhar ou sofrer castigos físicos, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente protege. O que você acha disso? Na sua época de infância existisse, se na sua época de infância existisse o ECA, você acha que sua infância teria sido melhor ou pior, tá? Não precisa ser um vídeo longo, não precisa, tá? Desde que a pessoa seja concisa, clara nas suas respostas, e eu quero a participação de todos, certo? Então, até dia 8 eu quero esse vídeo no meu WhatsApp. Se dia 8 eu não receber de todo mundo, eu vou cobrar dia 10, eu vou cobrar dia 11. Quando todos esses vídeos estiverem prontos, eu vou juntá-los e aí eu vou apresentar para vocês a visão de um grupo de pais sobre o ECA. Nós vamos ter aí uma pesquisa, certo? Na nossa sala de sexto ano teremos 31 teremos 31 respostas, e no sexto ano B 20 e poucas respostas, tá? Então a gente vai ter uma pesquisa bem forte sobre esse documento normativo, o ECA, tá bom? Então pensem nisso quando forem ler esses estatutos que foram separados, os artigos que estão separados para vocês, escolham bem, tá? Voltem-se para o tipo de linguagem, que é o que a gente importa aqui no momento. Na hora da entrevista, preste atenção qual a linguagem que seu entrevistado vai ter, entendeu? Preste atenção assim se ele fala gíria, se ele fala palavras próprias de um determinado grupo social, entendeu? Porque tudo isso vai servir de material para a gente entender melhor a linguagem coloquial e a linguagem padrão, tá bom? Então, o exercício de vocês é esse. A tarefa da apostila, exercício de aplicação, é só no próximo módulo, tá bom? Então, bom trabalho e até lá no chat.